Lute. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então hoje é um dia muito importante, estou na presença ilustre do meu pai, hoje ao vivo. Oi, André! Que bom que o André já está online. Então assim, vamos dar uma introdução sobre o assunto de hoje. Antigamente, no Antigo Testamento e um pouco antes de Jesus se revelar, as pessoas acreditavam que a fé ela era apresentada por sacrifícios e por merecimento também. Tanto que eles se diziam assim, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Então era merecimento quando Deus agia na vida das pessoas. E também por questão de pertencer a uma linhagem, que era a linhagem dos israelitas, né? E Jesus, ele veio para nos dizer que a fé, ela não é nada, ela é morta. Não importa onde tu nasceu, não importa a tua história, não importa o quanto tu ora, não importa nada disso se tu não tem obras, né? Então a fé, ela é demonstrada através das tuas atitudes para com o outro. Tanto que os israelitas tinham um livro cheio de leis, e Jesus veio e disse assim, ok, essas leis, a lei principal é amar ao outro como a ti mesmo. Cumprindo essa lei, tu cumpre todas as outras. Então, amar o outro é estar a serviço do outro, quando o outro estiver precisando. E assim, eu não me refiro só em ajudar pessoas carentes, ajudar pessoas, dar esmola na esquina, isso tudo sim também. Mas Deus fala para ti, o que tu tem nas mãos, o que tu tiver nas mãos e tu se disponibilizar, Deus vai fazer obras divinas através das tuas mãos para o outro. E hoje a conversa é sobre isso, a fé sem obras é morta. A indicação de livro da Bíblia é o livro de Tiago. Tiago era um apóstolo, ele fala muito sobre isso. Ele diz assim, fé até o demônio tem. Só que o que importa é o que tu faz com essa fé, e não a fé em si. Então, vou deixar meu pai falar agora, porque ele vai falar do nosso convidado, que é muito especial, que vai participar hoje com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, André. Estamos sozinhos aqui por enquanto, mas depois, claro, tem muita gente que assiste depois que o horário não é muito interessante. Bom, primeiramente, bem-vindos. Eu me lembro sempre de uma frase que diz: que ideais te movem quando te moves? O mundo de hoje ele tem muitos apelos. Tem TV, tem a internet, tem distrações, tem muita atividade fora de casa, atividade em casa. E a gente às vezes esquece de que nós estamos aqui com uma missão. E ali tudo isso faz a gente esquecer da missão e se bandear para o outro lado. Tem pessoas que conseguem no final do dia, antes de dormir, fazer um balanço de como foi aquele dia. E nesse balanço, normalmente, não consta o outro, consta só a gente. Então, quando a gente encontra uma pessoa que passa a vida imaginando como é que eu vou ajudar o outro amanhã, o que eu fiz hoje de bem para o outro, a gente tem que dizer, não, esse é um cara especial. E hoje nós estamos chamando aqui, para participar dessa live, uma pessoa que é muito assim, que eu conheço há muitos anos e que assisti de camarote o crescimento dele, tanto como pessoa, parte física, quanto na fé. E realmente é um cara que a gente tem que bater palma quando passa na rua. Eu convido então, não sei como é que a Paulinha faz aqui. Vou te convidar, André, fica ligado aí. Assim mesmo. Vamos ver. Ele vai aceitar. Peraí que tá ao contrário aqui, peraí. Aí. Opa! Olá! Bem-vindo!
Cheguei, apareci. Palhaço Rabisco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Te apresenta para nós, Palhaço Rabisco. Agora é contigo, tá? Vai comigo. Nós aqui vamos assistir Tava vendo. emocionado. Contigo. Verdade. Então tá. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Palhaço Rabisco, sou este humilde servo de Cristo, que, na verdade, através do tempo, mas depois nós vamos falar mais, né? Só vou dar uma palhinha aqui para não entregar o ouro pro bandido. E até Vai ter música também, né? eu estava tentando te desenhar aqui, Paulo, mas enquanto tu falava ali, mas, né? Vamos ver. Bom, depois eu quero. E tu tá me encebando demais aí, Paulo. Não é tanto assim, não. É exagero teu. É exagero teu. A gente, assim, faz esse trabalho nos hospitais e com muito amor, né? E a gente vê muita coisa que entristece o coração, mas ao mesmo tempo a gente pode levar um pouquinho de alegria para as pessoas, né? Então, depois eu vou falar mais. Eu não sei se a Pauline vai fazer algumas perguntas, o Paulo também. Vocês vão direcionar, obviamente, né? Tá? Claro, tu vai falando e se a gente... Porque assim, talvez tu vai responder as nossas perguntas conforme tu fala, né? Então, se faltar alguma coisa, a gente vai te perguntando, mas pode te apresentando que a gente te interrompe. Tá. Então, assim, ó, eu faço esse trabalho há mais ou menos uns 3 anos no hospital, eu comecei assim, ó, comecei indo de uma forma, como é que eu diria, diferente. Até a moça que, quando me aceitou no hospital, ela disse assim, nunca tinha ouvido e visto isso. Assim, ó, a minha mãe, começou tudo com minha mãe. A minha mãe, ela teve problema um câncer no fígado, porque ela era diabética, ela tomava muitos remédios, né? E ela era uma pessoa assim, não é porque é minha mãe, porque a gente é suspeito de falar da mãe, mas a minha mãe, assim, era uma pessoa extremamente querida, uma pessoa, assim, solícita com as pessoas, uma pessoa amável. Ela era aquele tipo de pessoa, assim, que anotava o teu telefone num caderninho, para depois, no dia do teu aniversário, te ligar e te dar os parabéns. Ela era esse tipo de pessoa que não existe mais, né? Eu não vejo, pelo menos. É muito difícil. E ela fazia isso aí. Quando a pessoa ia lá, ela dizia, qual é teu telefone? Ela anotava e depois ela te ligava, sabe, sabia tudo certinho e tal. Então ela tinha diabetes e até ela fazia xerox para Madal. Ela fazia os catálogos lá para Madal. Um dia eu indiquei e ela fazia muitos catálogos. E parece que ainda... Foi onde nós nos conhecemos, né? Onde nos conhecemos. Né? É isso aí. Isso aí, onde nos conhecemos. Onde eu fazia os manuais técnicos lá dos produtos, lá dos equipamentos, e o Paulo vendia. Os guindastes, né, claro. E ela acabou falecendo por causa do diabetes, que ela tomava muitos remédios e atacou o fígado. Deu câncer no fígado devido aos remédios fortíssimos que ela tomava toda hora. E fazia aquelas picadinhas assim, na barriga de insulina, né? E aí um dia nós estávamos no hospital, que obviamente, né, não teve como sair dessa, e o médico falou pra gente, olha, vocês, infelizmente, a gente não tem mais o que fazer com a mãe de vocês. A medicina parou por aqui, agora é só a fé. Aí tá, daí cada um ficou com ela no hospital, cada dia um ficava, né? E no meu dia, eu estava lá, num quarto, ela estava no quarto sintomático no Hospital Geral, que é que não tem mais, é tipo um tratamento paliativo e não tem mais. E eu estava no corredor ali, sentado numa cadeira ali, escorado, né? Aí chegou uma senhora, que é a dona, lembro até hoje, a dona Orlandina, e ela faleceu também. Ela faleceu ano passado na pandemia, no meio da pandemia. E ela chegou para mim assim, moço, posso te dar um abraço? Daí eu, claro. Achei estranho, mas disse, claro, pode. E ela me deu um abraço, assim, sabe, bem forte. Assim. E... As gringas. Não, ela não era... um abraço de gringa, mas ela não era gringa. Ela era bem baixinha, pequenininha. E daí, ela disse assim, eu perguntei para ela, por que que a senhora tá dando esse abraço? Por que que a senhora tá abraçando as pessoas, assim? Eu sabia, né, mas eu queria ouvir dela. Ela disse, não, porque é o meu chamado e eu faço isso
com amor para as pessoas e com empatia. E eu sou voluntária e eu gosto de abraçar, conversar, dar umas palavras de conforto, umas palavras de alento para a pessoa que está perdendo uma pessoa querida, um ente querido. Aí eu fiquei, pô, que legal, né? Olha só que interessante. Daí fiquei pensando naquilo. E aquilo, tá, ela foi embora. Depois minha mãe acabou, 3 dias depois minha mãe acabou falecendo. E isso mexeu comigo. Aí eu fiquei, tá, tudo bem. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Passaram-se 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Um dia eu estava num curso, numa palestra, palestra, assim. E daí a gente se reuniu, fizemos uma roda. E daí uma moça se apresentou lá, eu sou tal, eu não me lembro o nome dela. Eu trabalho no Hospital Geral, eu trabalho como RH. E tá, daí aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu falei com ela depois no intervalo, no cafezinho, falar, oi moça, tudo bem e tal. Aí eu me apresentei, falei da minha mãe e tal. Eu disse, como é que pode a gente fazer trabalho voluntário no hospital? E ela disse, não, eu te dou os contatos, tu fala lá e tal. Aí falei com a moça, que na época era a Silvana, que cuidava da recreação. Falei com ela, disse, eu disse pra ela, tinha um cachorro aí. É, minha cara. Deixa eu ver ela aí, ouviu o latido? É a Ruth. Ah, legal. A Ruth vai com a Paulinha por tudo. Deixa ela ali. Que legal. E daí, ela me deu os contatos, eu falei com a moça lá, com a Silvana, e com a Silvana, daí eu disse assim, eu posso fazer desenhos no hospital? Ela disse, não vejo problema algum de não fazer, ou de fazer, tanto faz. Mas eu nunca tinha visto isso, alguém desenhar no hospital. Sempre o pessoal vem aqui tocar violão, cantar uma música, fazer uma oração, dar um abraço, dar umas palavras, tal. Mas isso eu nunca tinha visto. Não, eu tô há 20 anos no hospital. Eu disse, não, então não tem problema, não. Pode vir. Aí eu fui como André, que o André está atrás dessa indumentária toda aqui, né? E fui como André e comecei a fazer caricaturas nos quartos, de um a um. E as pessoas ficavam assim, meio estranhas, assim, achavam, ué, quanto é que tem que pagar? Surpresas. Ficavam surpresas. Quanto tem que pagar? Eu disse, não tem que pagar nada, é voluntário, né? É um trabalho voluntário. E até acontecia muitas coisas assim engraçadas, né? Porque num quarto que eu me lembro que eu fui, que era uma senhorinha, que ela tava e tinha a cuidadora junto. Então, nem sempre está o familiar, muitas vezes está o cuidador. E daí ela se arrumava tudo, penteou o cabelo assim, arrumou. Eu disse, não, vó, não é foto, é desenho. Ela nem dava bola, se arrumou, penteou o cabelo, assim, se arrumou, assim, até quase deu uma lambida, assim. E eu disse, não, vó, não precisa, tal. Daí ela não teve jeito, se arrumou, tal, toda vaidosa, né? E era uma senhorinha, tinha mais de 90 anos, assim, mais ou menos. E Que amado. a cuidadora disse, não, vó, não precisa se arrumar, é só um desenho. Mas tudo bem, peguei e fiz o desenho. Aí depois eu fiz assim, acho que ela desenhando assim, tal, todo compenetrado. Aí quando terminei, assim, daí eu mostrei, virei assim, ó, tá aqui, vó. Aí mostrei pra ela pegou na mão assim, olhou, assim. Nossa, que feio. Aí, bem, totalmente sincera, né? Daí Na cabeça. daí eu disse assim, mas é o que eu vi na senhora, né? Desculpe, mas é a senhora aí. Aí tá, fui embora. E teve outro que era, esse era pai da minha amiga. Que daí um dia eu cheguei lá também no quarto, fui desenhar ele, e ele tava assim, dormindo assim, ó, na cadeira assim, ó, com a esposa dele, tava do lado. Aí quando eu entrei no quarto, assim, ele olhou, daí André, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E o senhor Elias? E o senhor Elias? Não tô muito bem e tal. Daí como desenhei ele e tal, entreguei o desenho para ele. E depois, infelizmente, acho que 2 dias depois ele faleceu. Tu vê, mas a gente convive com isso aí diariamente. Diariamente não digo, porque eu não vou todos os dias, né? Mas quando a gente vai no hospital, a gente convive com esse tipo de coisas. Mas Sim. é muito legal É tudo porque muito rápido, né? é tudo muito rápido, sabe? Tu pega os últimos instantes de vida, né, de algumas pessoas, alguns momentos, né? Tu teve que aprender a lidar com essa situação também, né? Porque Claro, quando claro. a gente se confronta com a vida e a morte,
a gente começa a questionar a nossa própria vida também, né? E Sim, aí sim. tu tem que começar a criar uma força interna para, porque eu acredito que em alguns momentos tu deve ter sentido, bah, é complicado, porque tu criava um vínculo com aquelas pessoas, mesmo que tu fizesse uma visita, né? Claro, claro, claro. Ah, queria mandar um abraço aí para Maria Marlene, uma amiga aí de. Vai longe. Nem vamos falar isso, senão ela vai ficar chateada comigo. Um abraço aí, Maria Marlene. Marlene. Eu chamo ela de Marlene, mas o nome dela é Maria Marlene, mas Marlene. Ela é psicóloga, né? Faz um trabalho bem legal também. E então, Ah, legal. eu fui embora, depois fiquei sabendo depois que ele faleceu. Até fui no enterro dele depois, né, tal, porque é pai de uma amiga minha, era pai de uma amiga minha, que ela também é psicóloga, né, que é a Marivanda. E foi bem legal, assim, porque a gente deu aquela alegria naquele momento, um pouquinho, como tu disse, né, Pauline, um pouquinho antes, deu aquela alegria, a pessoa dá risada, então acaba sendo muito bom. Outra situação que aconteceu, que foi uma também, eu não vou dizer o nome dela, porque eu não conheço ela, então eu nem lembro mais tanto bem, tanto lembro dela, mas não lembro o nome. E o marido dela era um alemão, um apelido, né? E eu desenhei ele, fiz a caricatura dele, e essa senhora não estava lá, estava só a nora dele. Aí desenhei e tal, a gente brincou, conversou, ele foi bem simpático, né? E tá, fui embora e não fiquei sabendo mais nada. Mas aquela caricatura, por incrível que pareça, eu não sei o que que aconteceu, eu fiz a caricatura dele e bati uma foto da caricatura e deixei no meu celular. Só que a gente não podia postar. O hospital não permite Sim, isso, né, tá? Só se partir do paciente. Aí sim. claro. Então é uma questão de ética e respeito, né? E tá, bati a foto e Uhum. deixei no meu celular. Aí um dia no meu Facebook entrou uma pessoa e começou a dizer: Oi, tudo bem? Eu sou a pessoa tal, assim, assim, assim. E o meu marido faleceu e tu fez uma caricatura dele no hospital e eu tenho ela aqui. Daí ela botou a foto ali no Messenger, né? E daí eu disse: Olha que legal, tal. Aí uma outra amiga que trabalha com outras coisas, ela trabalha com quadros. Aí eu vocês vão entender por que que eu estou falando quadros, armações, assim, né? Molduras. Vocês vão entender por que que eu estou falando nisso. E daí elas se conheciam. Aí essa minha amiga entrou em contato com o André, olha, a minha amiga tal, o marido dela morreu e tu fez uma caricatura para ela, tal, ela tá muito feliz, ela falou contigo, tá, isso. Aí a gente decidiu, então, como eu tinha batido a foto daquele senhor lá, o alemão, eu desenhei no computador, mais bonitinho, com calma, colorido. Aí nós fizemos um quadro, ela emoldurou, por isso que eu falei antes, né? Ela emoldurou e nós fomos até a casa dela entregar como presente para ela. Aí fizemos foto e tal. Aí até o Jornal Pioneiro quis fazer uma matéria com a gente e ela disse, não, eu não quero. Aí então ela não Sim, foi, sim. e daí eles fizeram a matéria comigo. Até eu fiquei impressionado porque o Jornal Pioneiro fez uma matéria de aquelas que eles botam no meio, assim, sabe? Era um encarte. Fizeram com 3 páginas. Eu disse, pra que isso, meu Deus? Aí fizeram 3 páginas. Eu fiquei assim. Porque na minha mente, assim, ó, agora eu aprendi com outro amigo que eu acabei conhecendo pela internet, que é o Batman. Ele vai vestido de Batman nos hospitais em Curitiba e São Paulo. E eu conheci ele pela internet, como a gente tem essa empatia e de trabalhar com esse mesmo tipo de trabalho, assim, que é. Aí ele me ensinou o seguinte, ó, porque eu não gostava que mostrassem isso para as pessoas. Não precisa saber que eu tô lá, que eu fui. Sim. E o Jornal Pioneiro fez todo aquele alarde. Então foram 3 páginas. Eu disse, não precisa, não precisa. Daí o fotógrafo veio bater foto e tal, aquela coisa. Eles fizeram um monte de coisa. Eu tenho guardado aí até. Aí eu não queria, mas tudo bem. Daí a Silvana, que era a minha chefinha lá, que eu chamava carinhosamente de chefinha, ela disse assim: Não, mas olha, tu tá incentivando outras pessoas a fazerem um trabalho assim, 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 então é bom tu mostrar, não é prepotência ou Não é arrogância. exibicionismo, né? É isso, porque a gente fica muito assim de fazer uma coisa. Eu vi até uma charge na internet que eu achei muito interessante, a pessoa dando por exemplo, assim, comida para alguém e fazendo uma selfie, né? Assim. Então isso aí é Sim, que a Bíblia fala que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então a gente sim. leva isso à risca. Mas daí o Batman, esse meu amigo, que é o Cristiano aí, ele é bem famoso, ele tem, nossa, a página dele assim é tipo 100 mil. Ele dá palestras, né? Isso, ele dá palestra.
Ele é muito engraçado. Eu já assisti, recomendo, assista a palestra do Batman. O cara é muito bom. Chega assim, do Batman, já começa a ver, né? O cara tem um jeito de chegar. Sim. E ele contando que ele chegou lá no quarto de uma criança e chegou, eu sou o Batman, eu por isso. Daí eu até falei pra ele, tu é o Batman e eu sou o Rabisco. Aí ele me falou o seguinte, eu falei, comentei isso aí com ele, ele disse, não, nada a ver, tu tem que falar, tem que mostrar, tem que bater foto, tem que fazer tudo que tu pode fazer, faça. Daí ele disse a mesma coisa, tu está incentivando outras pessoas a fazerem o trabalho e mostrando que tu está fazendo um trabalho legal e que pode ser feito. E outra, é isso que me convenceu. Porque ele me convenceu o seguinte, ó, Jesus, quando fazia milagres, ele não fazia numa salinha fechadinha, ele fazia na frente de todo mundo. Então ele mostrava os seus feitos, não com arrogância, mas para que as pessoas confiassem nele e tivessem... Claro, nós não somos Jesus, não temos nenhum chegado. É que, na verdade, os milagres que a gente tem que fazer na vida, porque nós também podemos fazer e operar na vida dos outros, que nem aquela senhora que te abraçou, ela fez um milagre. Sim. A gente tem que fazer na hora que precisa fazer, não é esperar amanhã. Claro. É aquilo que eu estava dizendo. Quando chegar no fim do dia, pode ser que tu não exista mais. Claro. Tu for fazer o balanço do que tu fez naquele dia ou na tua vida, é muito importante que ele seja positivo, né? Quanta gente não vai visitar a mãe? Tu está visitando desconhecidos. Tem gente que não visita um tio que está doente, sozinho, que prefere mandar dinheiro ou nem mandar dinheiro. Eu teve uma época que eu ia muito lá no asilo da velhice, o São Francisco, né, lá, e a maior queixa que eles tinham, o maior sofrimento que aqueles velhinhos tinham, era que os parentes abandonaram eles. Eles começaram a ir, espaçado, daqui a pouco não vai mais. Sumiu aquela pessoa da vida. Aí chega um rabisco, vestido de palhaço, cantando, desenhando, muda o dia, talvez a vida daquela pessoa, porque ela não tem muita vida pela frente. Verdade. Ele só tem que acordar, sentir dor, e rezar para dormir. Sim, sim. Eu sinto assim, ó, que a maior boa ação que tu pode fazer por alguém é doar o teu tempo para aquela pessoa. Porque tempo, a gente tá sempre assim, né? Tá sempre corrido. Eu não tive tempo. Não tem tempo. Não sei o quê. Parece que o tempo ficou superestimado mais do que qualquer coisa na vida, né? Sim. E aí, quando tu vê que uma pessoa está dedicando tempo para outra, esse é um milagre, né? Então, assim, muita gente não faz boas ações, por exemplo, eu não vou fazer marmita porque eu não sei cozinhar. Eu não vou não sei o quê, porque eu não sei... Tu pegou o que tu tinha na mão, que era o dom de desenhar, e aí tu podia ter feito qualquer coisa, entende? Claro. E tu pegou o que tu tinha em mãos, do teu dom já, né, os talentos, tu não enterrou os teus talentos, tu pegou o teu talento e tu multiplicou. Como é que eu posso fazer para... E tu não estava pensando assim, porque tem gente que se estaciona porque eu vou me passar por ridículo. Mas eu sou for mal recebido. Tu foi, entendeu? A chance que tu tinha era de fazer uma pessoa feliz. Então, esse é um exemplo inspirador de vida, e daqui a pouco quem te assiste pensa assim, mas e se eu pudesse fazer tal coisa, sabe? Já começa a questionar. Então, eu acho que, né, nesse sentido, é só positiva a divulgação do trabalho, sabe? Claro. Tem a música do Vinícius que diz que quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que ela. Claro. Isso é um exemplo de vida. Eu queria fazer um testemunho. Um dia eu estou saindo de casa de manhã, domingo de manhã, 8 e pouco, ali na Sinimbu, um pouquinho para lá da Igreja Universal, tem uma igreja que eu não lembro o nome. Como é que é o nome da igreja? É a Igreja Batista. Igreja Batista. Pessoal muito bacana, sempre que eu passava... Agora eu não moro mais lá, né? Eu me encontrava com eles e eles recepcionam a gente muito bem. Vem vindo do outro lado da rua o André, não o Rabisco, carregando um fogão. Trancou. Do nada, meu celular pediu para atualizar o software. Vai, bem agora. Vai lá. Tá, repetindo então, do nada,
vem o André carregando fogão com alguém, eu digo, o que ele tá fazendo aí, cara? É uma família lá que tá precisando. Assim, tu não dedicas o teu tempo apenas... Era ele. O André, não o palhaço. Era eu e o Marquinhos. Eu e o Marquinhos. Tu e o Marquinhos. Vocês estavam ajudando alguém, né? Isso, a gente ia dar um fogão para uma família venezuelana, parece que é. Então, assim, eu já te conhecia, cara. Eu fiquei te admirando muito mais depois daquele dia. Que Conta legal. um pouquinho do como é que é a tua relação com Deus. Assim, ó. Deus é... Olha, ó. Tá? Isso aí eu desenhei, isso aí eu levo nas igrejas quando eu tenho a apresentação do Rabisco. A minha relação com Deus é muito importante. É algo assim extremamente importante. Eu me lembro que uma vez eu cometi, eu não vou citar nomes lá na Madal, porque vocês conhecem, pelo menos o Paulo conhece muito bem, eu não vou falar, porque é antiético. Mas essa pessoa, e vai que ele assiste a live, aí também vai. Se ele assistir, vai ver, só ele vai lembrar. Mas ele falou, eu cometi algum erro, assim, alguma coisa, ou não sei se eu fiquei bravo, me irritei, falei algumas coisas, algumas palavras torpes, vamos dizer assim. E daí ele disse assim, ô André, aí como eu sou evangélico e ele católico, ele botou aquela diferença. E daí ele disse assim, é isso que tu aprende na tua igreja lá? Essas palavras que tu aprende na tua igreja? Daí eu disse, eu sou um ser humano, eu erro, todo dia eu erro, todo dia eu cometo erros. A diferença que tem é que eu me arrependo dos meus erros e não quero cometê-los mais, apesar de cometê-los. Mas assim, então é isso que tu aprende lá? Então, daí ele me chamou a atenção, me admoestou, vamos dizer assim. É isso que tu aprende daquela igreja? Eu disse, cara, se eu fosse levar isso em conta e dizer que então, todas as pessoas que vão na igreja são assim, nós estaremos ferrados, então. Porque daí eu brinquei com ele do assim, pastor, não é uma ofensa. Do pastor ao cara que passa na frente da igreja. Mas com certeza, todos são seres humanos. Ninguém é melhor que ninguém. Aí eu disse assim, ó, se eu fosse levar em conta, então o presídio tá cheio de católicos, tá cheio de evangélicos, tá cheio de umbandistas. E não foi isso que eles aprenderam na igreja. Aí ele ficou assim, arregalou os olhos e acho que entendeu, né? Ou seja, é independente de religião, a gente é um ser humano que erra. Então a gente comete esses erros. Então a minha relação sempre foi muito forte com Deus, porque eu aprendi desde criança, né? A gente participava dessa igreja batista que eu participo hoje, que é a PIB, Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. E meus pais se casaram ali, para ter uma ideia, né? E até quando criança, eu estudava ali no Colégio Abramo Weber, né? Que é um colégio bem pequenininho, mas é o que a gente tinha. Ali perto da Maesa. E eu me lembro que no sábado de tarde, todos os amigos iam para catequese, iam para primeira comunhão, e a gente não tinha ninguém para jogar bola, porque nós, como evangélicos, não íamos para ir. Nosso era no domingo, né? O domingo a gente ia na igreja, tinha escola dominical, aprendia a cantar. E até eu aprendi a cantar muito, a tocar violão, a tocar os instrumentos que eu toco, tudo na igreja, porque a igreja é muito musical, né? Tem músicos bons e a gente aprende. E eu aprendi com a minha mãe também. Minha mãe tocava acordeon, tocava violão. Eu toco um pouquinho de Os louvores, né, que a gente faz para Deus, são uma parte mais importante do culto, né? É isso aí. Então, e isso tem que vir do coração, né? Então um louvor é do coração, não é algo assim mecânico, engessado. Então essa relação com Deus é muito forte. Então porque a gente tomou uma decisão de seguir a Cristo, ou seja, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Não aceitei uma igreja batista ou uma outra igreja, eu aceitei a Jesus Cristo, não foi uma religião. A religião é uma forma política de chegar até Cristo. As pessoas usam, às vezes, a religião para deturpar a imagem de Cristo com dinheiro, com grana, sabe? Toda razão. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Até a gente tem que ver a seriedade da igreja com Cristo. E a igreja que eu participo ela é muito séria nesse sentido, sabe? E eu já fui acusado muitas vezes, mas a tua igreja é assim, mas a tua igreja é assada, né? Como a gente conviveu muito, tá caindo a alça do meu sutiã aqui. E como a gente
a gente convive com pessoas, as pessoas nos julgam, acabam dizendo, ah, mas tua igreja é assim, mas tua igreja, mas é isso, não interessa, a igreja é só um É o lugar em que a gente se confronto, encontra. né? Onde a gente se encontra. E a gente sempre estudou a Bíblia, sempre estudou a palavra, a gente faz a devocional, uma devocional diária, assim, de ler a Bíblia, ora, entrega a sua vida a Jesus Cristo e tenta fazer o melhor possível. E eu oro muito pelas pessoas também, né? Porque eu tenho pessoas doentes que a gente vai orando, né? Que eu tenho orado, algumas pessoas que estão com doenças, e então a gente tem um Tu é grupo na um família. intercessor. Isso, a gente Tu é um tem intercessor. isso, a gente tem um grupo na família que a gente coloca lá, ora por mim, ora pela minha Muito legal. sogra, ora pela minha tia, e assim vai. Então a gente faz muito isso, né? E a gente ora muito pelas pessoas. E isso é ótimo. E a gente tem que orar pelas pessoas, não orar só pela gente, ser uma pessoa egoísta e pensar só em ti. Então por isso que a gente faz esse trabalho também, porque é justamente pela empatia e pelo amor ao próximo, né? Eu não sou melhor que ninguém, não, por isso que eu brinco com o Paulo, e que o Paulo me enche muito minha bola, eu não sou, é só um palhaço que está aqui. Às vezes até eu olho ó, entrou um amigo meu aí, ó. Amigo de infância, o Paulinho, Paulo Stedley, que estudou comigo no Abrão Webber. Tá aí, ó. Um abraço aí, Paulo. E a gente falando do Abrão Webber, ele tá prestando pressão aí. Ah, É verdade. então a gente tem que fazer esse trabalho. E não ficar esperando algo em troca, tá? Porque a gente vai no hospital, tem gente que não, eu não quero, não quero, não quero, não quero. E acaba deixando de lado e a gente, então, tudo bem, tal. Ah, tem um senhor, eu lembrei, outro dia eu fui no Hospital Círculo. Outro dia que eu falo é talvez um mês atrás, 2 meses atrás. Eu tava passando um jogo do Brasil, uma sexta-feira de tarde. Aí eu entrei no quarto dele, quer dizer, o palhaço entrou no quarto dele e ele estava deitado, óbvio, né? Não estava em pé. E tava na cama, né? E até porque, eu não vou falar isso. Até, tá, ele estava deitado. Não vou dizer por que que ele estava deitado, acho que não é legal. Tá. E ele estava assistindo o jogo. Aí eu entrei, posso cantar uma musiquinha pro senhor? Daí ele, não, eu tô vendo o jogo. Daí eu comecei a falar, que legal, e quem é que tá ganhando aí? Não, tá 0-0. Daí eu comecei a conversar com ele, para quebrar sabe, é uma técnica, né, que a gente Mudou usa, a né? abordagem. É, uma técnica de vendedor, o Paulo que sabe bem, né? Quando vai vender uma coisa, o que menos fala é do que vai vender, né? Né, Paulo? Acho que é uma É. técnica muito interessante. E até eu aprendi com os vendedores, porque se a gente fala direto no assunto, parece que a pessoa se fecha, né? E daí comecei a perguntar, aí, boy, quem é que tá ganhando, tal, não sei o que e tal. Daí, não, e era o Brasil e Gana, acho que era, sei lá, acho que era isso aí. Aí, daí eu voltei, posso cantar uma musiquinha só para uma saideira, para eu caio fora que não atrapalha o senhor. Aí ele, tá, canta, canta. Aí comecei a cantar, ele pediu para a esposa dele baixar o volume da televisão e cantou comigo. Então pode te ver, né, Ó, como acabamos tocando duas músicas, que era uma só, quer dizer, nenhuma, e acabamos tocando duas. E ele tu baixou o volume ganhou, lá, ganhou um fã. e tocamos ali, cantamos, depois saímos. Fala, Paulo. Uma pergunta para fazer. Fale. Eu sei que tu tem bastante história para contar e eu até gostaria de dizer que tu já é sócio do time. Isso, Aqui. é bem-vindo sempre. Eu queria ouvir uma música, porque tu tocou uma música antes para nós aí, eu acho muito egoísmo só nós dois Peraí. ouvir. E pode ser aquela. Pode ser aquela. Tá, deixa eu pegar meu Ou instrumento aqui. outra, escolhe a música. Deixa eu pegar meu instrumento aqui, peraí só um pouquinho aqui. Eu tenho dois aqui. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma. Onde é que tá? Não tá? Aqui, achei um. Vou tocar uma aqui, ó. Tá. Depois eu toco com o ukulele, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá. Essa gaitinha de boca, tá vendo que ela tá bem velhinha, bem, ó. Eu ganhei do seu Hermínio. O seu Hermínio, ele já faleceu há muito tempo, acho que faz uns 15 anos para mais. Ele era membro da Igreja Batista, lá onde que eu participava, e ele era uma pessoa que deu muitos exemplos para mim. Eu convivi com ele, quando eu era criança, eu ia na casa dele, ele fazia quadrinhos para vender. Ele era aposentado, era um senhor aposentado. E um dia ele chegou, André, eu vou te dar essa gaitinha de boca pra ti aqui, ó. E eu acho que faz uns 20 anos que ele me deu. E tá tudo enferrujado.
E ele entregava folhetinhos no cemitério, folhetinhos de Jesus Cristo, fazia esse trabalho ele visitava pessoas também, tipo assim minha mãe. Minha mãe fazia também, visitava pessoas, ela dizia assim, ó, a Bíblia fala que nós temos que visitar os órfãos e as viúvas. E ela fazia isso aí literalmente, tá? Então tocar essa musiquinha é uma... Agora, só uma coisa antes de tu começar. Eu queria pedir para a Pauline se dá para tirar uma foto de nós três contigo tocando gaita. Ah, sim, com certeza. E depois eu quero umas tardes. Tá, mas vamos tirar do teu celular, porque senão tem que até ali... Há quantos anos tu tá trabalhando com isso, André? Se tu... De palhaço? Com essa missão de evangelizar, levar alegria para as pessoas, nas igrejas, nas escolas, nos hospitais. Há quantos anos tu tem essa missão de vida? Como palhaço faz uns 3 anos, mas assim, o de levar o evangelho a vida inteira. Mas como palhaço faz 3 anos, né? E 4 fazendo caricaturas, daí, quer dizer, 1 ano, depois mais 3 com palhaço, como André 1 ano e 3 anos com palhaço, né? Eu participo de um grupo, que esse grupo não é evangélico, é só para fazer bobagens mesmo. No hospital, que é nosso grupo é o É Nozes, o resto é amendoim. Então esse é o nosso grupo. Só que a gente não tem ido mais. A gente não tem ido mais porque a pandemia acabou e a gente ia no Pompeia e acabou não indo mais. Então eles não terminaram lá a nossa ida, não deixaram mais ir, não sei por quê, não sei se é alguma coisa. É que parece que mudou a diretoria do Pompeia. A gerência. Parece que mudou. Então não deixaram a gente. A gente tá meio perdido, tá? Que nem cachorro quando cai caminhão de mudança, assim, meio perdido. Mas, então eu vou sozinho, né? Tô indo sozinho. Mas eu até brinco que eu faço parte da diretoria do Enoses. Só que eu sou conselheiro. Conselheiro não conselha nada, então ninguém dá bola. Tá, vamos lá. Essa música. Nós temos que encerrar daqui a pouquinho, tá? Então, primeiro eu queria te agradecer por ter participado. Nós corremos contra o tempo aqui, porque o Instagram é pouco tempo. Tá? 1 hora, né? Pouco tempo, porque nós aqui, quando começamos a conversar, vai 3, 4 horas. Então, contigo ia ser mais ou menos outro tanto. Então, tu já está convidado a fazer o 2, o retorno. A segunda edição. Ótimo. Te agradeço muito. Glória a Deus por tu existir. Amém. Amém. Bom, vamos alegrar aqui. Tá, eu vou cantar essa musiquinha aqui, tocar essa musiquinha que é um hino bem antigo, tá? E é Ó tão cego eu andei e perdido vaguei, que o seu Hermínio tocava pra mim. Minha esposa tá descendo ali, por isso que eu tô olhando lá. Ó. Aí o seu Hermínio tocava muito pra mim. Eu vou tocar no ukulele, tá? É pra gente... não, nós temos que ter uma live só não. Vamos lá. Vou cantar umas que a gente conhece depois e... Tá, vou cantar uma aqui, acho que vocês conhecem. Deve ser assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha
minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Isso aí. Dá vontade de ouvir a manhã inteira. Tem um monte. André, ou Rabisco. Rabisco, eu queria pra gente encerrar, né? Muito triste claro. Que a gente tem que encerrar. Mas assim, um conselho que tu possa dar para as pessoas, né? Porque tu já é um conselho ambulante, porque tu inspira. Eu sei que a tua humildade não consegue perceber a tua obra na tua ação, entende? E isso não é ruim, é teu. Tu é humilde, tu não gosta nem de ser elogiado, né? Mas tu inspira, não há dúvidas disso. E aí, então, eu queria... Até o André, né, como vivência de vida, da tua história, que conselho que tu daria para as pessoas sobre o ato de fazer bem para o outro? O que tu dá de conselho para a vida? O que vale nessa vida? Tá, então... Qual é o filé mignon da vida? Sim. Peraí que eu vou falar como André, então, tá? Vou tirar aqui, me desconstruir aqui e falar como André. Peraí. Tá, não então tem pressa. Tá? Agora é o André, só não vou tirar aqui porque eu tenho que ir lá pegar minhas coisas lá, mas tudo bem. Agora é o André. Tirou o cabelo? Não. É aí, ó. Tá ficando carequinha, ficando velhinho. Eu já sou vovô também, né? Garoto. Eu sou vovô. E tá vindo mais um agora, vai indo a Helena. A Helena, nossa netinha, que tá chegando, vai chegar agora em novembro, final de novembro, início Parabéns. de dezembro. Obrigado. E temos o Theo. E, assim, ó, eu creio, eu não sou o dono da verdade, claro que não, né? Mas, assim, nós temos que olhar para o outro e não achar que a gente é melhor. Não achar que a gente não vai um dia estar naquela situação que o outro está. Que pode acontecer de um dia a gente estar. Então eu me lembro de situações passadas de pessoas. Não trata o outro ruim, porque uma hora tu pode estar naquele lugar lá e tu pode até precisar daquela pessoa, mas, ou seja, também não fica querendo tratar as pessoas bem para conseguir algo em troca. Faça isso incondicionalmente, né? Então, amor incondicional, que é o que Jesus teve por nós, né? Ele tem por nós. Porque Jesus diz assim que a Bíblia fala que pela sua misericórdia nós não somos consumidos, senão nós seríamos consumidos. Se Deus olhasse para todos os nossos erros, nós estávamos ferrados, né? Antigamente, no Velho Testamento, ele exterminou pessoas por não obedecerem. Aquela pessoa lá que olhou que disse assim, ó, vai lá de Sodoma e Gomorra e não olha para trás. E depois olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, abre o olho. Como diz o italiano, verde occhi, né? Abre o olho. Então, assim, ó, tenha empatia com as pessoas, tenha amor às pessoas e não fique julgando o outro, porque tu não sabe o que o outro está passando, que situação ele está passando. Pode estar numa situação muito difícil, morreu uma mãe, morreu um pai, sei lá, ou tem uma doença. Então não julga. Às vezes a gente julga pela forma que a pessoa está, ou triste. Então não julga, tenta entender. E a palavra que eu deixaria é empatia, que é a palavra que pode, né, tu vai entender o que o outro está passando. Então, e se puder fazer um trabalho assim, faça, sem aparecer, sem que, né, a gente está acabando de aparecer porque pelo que eu falei ali, para que incentivar outras pessoas, e a palavra que a Pauline falou, que achei bem interessante, inspirar outras pessoas, né? E se tu não inspira, e seja verdadeiro, né? Se tu é falso, tu faz todo esse trabalho, depois trata a pessoa mal, né? Que nem eu vi uma reportagem outro dia que as pessoas passam pelas pessoas, essas moças que limpam o centro ali, as garis, não sei como é que chamar, garidas, acho que chamam, né?
As pessoas passam e nem dão bola para. Eu passo e digo, bom dia, moça, tudo bem? Aí uma olhou para mim assim, bom dia? Ela achou, nossa, alguém me dizendo bom dia. Entende? Então, não adianta tu São fazer uma. invisíveis, né? Todas elas retribuem o bom dia de forma simpática Isso e aí. empática. Isso Pode aí. notar, eu também faço isso. Isso aí. Porque isso aí. elas são muito importantes na nossa vida. Elas são um ser humano que está ali na tua frente te servindo. Te servindo, porque ela está limpando a rua que tu passa. Claro, com certeza. E uma palavra que eu acho sempre interessante, que o Francisco de Assis deixou, que eu achei muito interessante, quando tu for evangelizar, de vez em quando use palavras. Ou seja, a tua atitude é muito mais, sabe? Ela impacta muito mais. Ou seja, tu fala, mas age de forma diferente. Então, haja conforme tu fala, né? Então é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas entendam isso. A ponte com a tua vida, não com o teu dedo. Isso. Aponte o caminho para a tua vida. Porque palavras tu pode falar qualquer coisa. A vida é outra coisa. Tuas atitudes é o que denotam o que tu é, né? Que mostram o que tu é. Eu queria agradecer também. Queria agradecer vocês também por terem me convidado, tá? Fiquei muito feliz, assim, honrado de poder participar, né? Porque eu espero que a gente possa ajudar algumas pessoas, incentivar e inspirar. Essa palavra é muito legal, inspirar as pessoas a fazerem um trabalho assim, né? Que as pessoas dizem, eu não sei fazer nada, mas alguma coisa tu sabe. Nem que seja para varrer o chão, para limpar, para carregar alguma coisa, para organizar. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem algo que pode ajudar, né? Tá? Eu sempre lembro de uma passagem de Gênesis, né, de Êxodo, que Moisés foi chamado por Deus e Moisés era gago e ele foi chamado para guiar milhares de pessoas, né? E aí Moisés disse assim, o que eu vou fazer? Ele estava perdido, ele até tentou convencer Deus a trocar de pessoa, né? Sim. E aí Deus disse assim para ele, o que tu tem na mão? E aí ele disse, eu tenho um cajado. E é isso que Deus pergunta para nós, o que tu tem na mão? E com esse cajado ele fez milagres, ele abriu o mar, ele fez as pragas todas. Fez as pragas, fez água sair da pedra. Então, Deus perguntou para ele, o que tu tem em mãos? E eu acredito que tu tem usado isso com maestria, né? Nesse momento que está da tua vida, daqui a pouco, amanhã, tu vai fazer outra coisa. Enfim, mas eu acredito que o Rabisco veio para ficar, porque agora ele virou um personagem de alegria para muitas pessoas em situações diversas, né? Porque tu alegra crianças também, que tu leva a palavra de Deus para crianças também, tu não leva só a palavra de Deus para quem está em situação de vulnerabilidade de saúde, né? Tu sai evangelizando do teu jeito. Claro. E a gente sempre está muito agradecido de te ter aqui com nós. Obrigado. Por ter dedicado teu tempo, que é valioso, né, para conversar com a gente. Eu espero de coração que muita gente assista essa nossa live, porque foi muito edificante. Eu já estou aqui maquinando o que eu podia fazer também para acrescentar na vida das pessoas. Quer dizer alguma coisa? Não, eu estou bem feliz. Conheço o André há muitos anos, foi colega. Obrigado. Sempre tivemos uma ótima relação, graças a Deus. Claro. Mesmo nos períodos em que passamos dificuldades na vida particular, a gente sempre se encontra, está sorrindo. Claro. E aqui, como eu disse, eu encontro ele e está fazendo bem. Então, é uma pessoa que eu tenho que me sentir orgulhoso de conhecer, assim como minha filha. Muito obrigado. Sinto orgulhoso também. Muito obrigado. Obrigado, André. E sabe que Deus bom capacita. Domingo, bom fim de semana. Amém. E sabe que Deus capacita as pessoas, né? Então, a gente tem que se deixar para que Ele capacite a gente para fazer esse trabalho, né? Tá? Tá bom. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Que continuemos em oração, que a nossa vida é uma oração diária. Amém, amém. Tchau, Rabisco, tchau, André. Muito obrigada por tudo. Valeu, obrigado.